São Carlos, fica lá no oeste de Santa Catarina. É uma região predominantemente agrícola e a gente lá identificou uma necessidade de capacitação do pessoal da construção civil por causa da qualidade da construção. No campus a gente tem o curso de técnico de edificações integrado ao ensino médio, o concomitante e também o curso de engenharia civil. Mas antes tem algumas coisas que a gente tem que saber quando a gente vai fazer o Certifique. Eu conheci o Certifique quando a gente foi participar de um projeto que era para alavancar as matrículas da educação de jovens e adultos dentro da instituição. E a gente ia utilizar o Certifique como uma estratégia de captação de alunos. Que é assim, pegar o profissional que já atua, né, o adulto, e a gente tentar trazer para o IFSC. E a gente foi para um evento em Florianópolis, lá foi apresentado várias experiências de Certifique e eu voltei todo empolgado para o campus, falando, agora a gente resolveu o nosso problema. A minha surpresa foi o balde de água fria sobre a resistência que isso representou. Porque os nossos mestres doutores lá, que são doutores em todas as áreas do ensino, eles têm dificuldade em trabalhar com as pessoas, trabalhadores, o pessoal que tem pouca escolaridade. Porque trabalhar com um projeto desse, a gente precisa se adequar à linguagem dessas pessoas, né? A gente não pode ser tão formal, porque no nosso caso de São Carlos, por exemplo, as pessoas chamam o instituto de faculdade. Se você chegar no taxista na cidade e falar onde é o Instituto Federal, eles não sabem, é faculdade. Então fica uma coisa para curso superior, para ricos, né? E aquele pessoal que é mais humilde, eles têm esse distanciamento com a instituição. Então a primeira coisa é isso, é a questão da dificuldade em convencer os servidores. Segundo ponto nosso foi a questão do registro acadêmico, que em algum lugar chama de secretaria, que é adequar, depois do projeto feito, a gente vai falar isso nos próximos dias, é adequar o funcionamento do registro, porque é engessado. A gente sabe, a pessoa entra por uma matrícula através de um edital centralizado, nossos editais lá são centralizados, e dessa forma seria um edital descentralizado. A primeira coisa foi essa, a gente convenceu o coordenador do registro acadêmico do campus a se adequar a isso. Então o nosso curso lá, foi o referência foi o pedreiro de alvenaria de 200 horas, o FIC. A gente não ofertava curso FIC lá na instituição, porque a gente, como eu disse, a gente tem uma dificuldade do pessoal querer trabalhar com curso de qualificação profissional. A gente pegou um curso do campus Criciúma, a gente teve que pedir uma autorização de oferta, que é uma modificação do ressaber agora, que a gente consegue, se a instituição oferta aquele curso, a gente pode utilizar. Lá no IFSC, na época não era assim. E a gente sofreu um pouco porque a gente não teve essa preparação que vocês tiveram, né? A gente foi aprendendo sozinho. Nós mesmo, quem foi o parceiro nosso lá, foi o professor Luiz, que falou agora há pouco, lá do campo Xanxerê, que daí quando a gente conseguiu convencer o pessoal a colocar esse projeto na rua, a gente já tinha feito uma pesquisa de demanda lá com os pedreiros, a gente conseguiu mais ou menos 40 pedreiros que queriam participar do curso. A nossa dificuldade foi a gente pegar essas 200 horas, né, pegar aquele conteúdo de 200 horas e tentar identificar numa profissão de pedreiro para construir esse projeto pedagógico de certificação profissional, que era exigido também naquela época. Então a gente teve a grande dificuldade nossa foi essa, né? Que foi ali 200 horas de cidadania e trabalho, higiene e segurança, matemática, informática, alvenarias e revestimento. Alvenaria e revestimento é teoricamente fácil porque você está lá na atividade do pedreiro. E como é que eu vou certificar a cidadania, a segurança, a matemática básica? Daí a gente teve que fazer uma análise no PPC. Um outro pré-requisito é que a gente precisa ter um profissional da área junto, né? No nosso caso foi isso. Eu não conseguiria fazer um PPC de pedreiro se eu não tivesse alguém que fosse pedreiro junto para nos falar da rotina. A gente teve que visitar obras, porque a gente é professor da área de construção civil, mas assim, fazer projetos, a parte prática mesmo, a gente não tinha essa experiência. Então a gente teve que se aproximar de pedreiros. E no curso de edificações também tinha vários pedreiros que faziam um curso de edificações. Então essas pessoas nos auxiliaram. Daí, é só para vocês terem uma ideia de como foi lá, como era o PPC do curso de referência, então tinha todos esses conteúdos aqui, né? E a gente teve que fazer, a gente optou por fazer uma identificação de onde a gente conseguia enquadrar cada uma dessas coisas dentro da atividade do pedreiro. Daí, para não ficar muito longa a conversa, eu peguei um deles, que seria, na verdade, foram 15 eixos avaliativos, o 11 lá, que é o elevar painéis de alvenaria com blocos de concreto cerâmicos. Daí a gente identificou as habilidades que o pedreiro teria que fazer,
E depois a gente identificou em cada uma daquelas habilidades que ele teria dentro do curso, o que, por exemplo, para a gente certificar ele em segurança e higiene do trabalho, a gente vai falar de avaliação no último dia, mas só uma prévia. Se o pedreiro no dia chegasse lá, a gente deixava disponível tudo o que ele precisaria para utilizar o trabalho dele. Daí, se ele utilizasse tudo corretamente, a gente certificava. Se por acaso a gente percebesse que ele não utilizava e nenhum outro do grupo que estava lá junto orientasse ele a necessidade de usar aquilo, daí a gente pegava e não reprovava ele por isso, mas a gente depois, num momento posterior, a gente fazia uma conversa com eles para falar daquelas falhas que teve durante o processo, né? Então foi em todos, a matemática básica, por exemplo, a gente não disponibilizou material para eles, assim, a quantidade certa. A gente falava o serviço, ele tinha que usar conhecimentos de matemática básica para quantificar o material, e se no final se sobrasse pouco material, por exemplo, significava que ele fez o orçamento certo. A informática, a gente não levou eles para o laboratório, a gente solicitou que eles trouxessem um orçamento para a gente impresso. Porque a gente avaliou, porque se a gente fosse levar aquele pedreiro para o laboratório, provavelmente eles não iam conseguir. Assim, talvez até conseguisse tudo, mas a gente pegou assim, se ele não souber informática, ele não vai deixar de ser pedreiro. Então, ele tem, se ele fosse um empreendedor, por exemplo, ele poder pagar para alguém fazer. Então, ele trouxe isso, tá? A gente tem que fazer algumas adaptações, tá? E ao final de tudo, daí a gente vai falar nos outros momentos, a gente conseguiu que apenas um que teve que fazer uma complementação na questão do pedreiro. Teve uma pessoa lá que ele tinha a carteira registrada de pedreiro, ele conseguiu fazer todo o processo, só que ele não conseguiu fazer o trabalho de pedreiro. Exatamente. Conseguiu que ele fizesse dentro do curso técnico de edificações uma disciplina chamada Técnicas Construtivas, onde tinha aula prática de alvenaria. E aí o professor com ele, quando ele conseguiu fazer uma alvenaria, o professor emitiu um relatório e a gente certificou esse trabalhador. Então, as etapas que todos os colegas aqui apresentaram, a gente também seguiu. Então, eu achei importante falar essa etapa específica, que talvez pode ser a dúvida de alguns aí, que eu estou falando isso porque foi a parte que a gente teve mais dificuldade lá, tá? Uma outra dificuldade que a gente teve foi a equipe, porque quando você vai fazer um projeto, a gente já tem que ter uma equipe montada. Então a gente teve lá um professor de história, a professora de história, professor de sociologia, e dois professores da área de construção civil, que é eu e mais uma professora e uma pedagoga também que participou do processo. Então foi bem interessante, a gente ficou bem satisfeito. Às vezes a gente sai cheio de expectativas, só que a gente encontra uma barreira que às vezes ela está dentro da instituição. Aquela apresentaçãozinha que eu fiz ontem, isso aqui é a continuação dela, né? Então as etapas estão aqui. Eu quero destacar desse negócio aqui, desse quadro aqui, a questão dos 10% da carga horária. A gente, quando fez o PPCP, que a gente, como vocês estão fazendo, a gente fez no escuro, a gente tinha apenas as informações do Luiz, do Júlio, professor Luiz e professor Júlio, que a gente falava por WhatsApp, por telefone. Então, a elaboração do edital, no nosso caso do IFSC, lá a gente tinha uma orientação de que todos os editais seriam centralizados. E centralizados significa que eles divulgam o edital no site. O nosso site agora até está um pouquinho mais moderno, mas o cara, por exemplo, da educação de jovens e adultos, uma pessoa que consegue saber do edital primeiro, depois ele entrar no site, entrar em todos aqueles links, baixar o edital, ler o edital, fazer a inscrição, responder um questionário socioeconômico, receber um link e acompanhar a inscrição para depois ver o resultado e depois fazer a matrícula, a gente brinca lá que já merece um certificado do fundamental, pelo menos. Então, o DUE ele tem que ser descentralizado e acessível aos trabalhadores. Então, o que a gente fez? A gente fez todas as formalidades da instituição, mas a gente fez uma coisa que a instituição nem permitia. A gente colou editais no mercado, mas assim, de uma maneira resumida, com as principais informações para as pessoas saberem, né? Então, a primeira coisa é elaborar o edital. A gente já tinha o PPCP elaborado e a gente fez essa questão para poder chegar em quem precisaria. A gente fez a busca ativa, né? A gente já tinha algumas pessoas interessadas, mas como o professor Coling falou, mesmo a gente já tendo interessados, esse edital é público. Então, a gente tem que tornar ele público. Então, formalmente, ele estava no site, que até o pessoal que faz pós-graduação hoje, que disseram que o site está mais acessível, o pessoal tem dificuldade de encontrar informação. Então você pega um público lá, como o nosso, ou de educação de jovens e adultos, ou do Certifique, tem muita dificuldade. Então essa preocupação é importante.
A busca ativa, então, a gente percorreu as obras, né, a gente anteriormente para fazer essa identificação, e também fez um trabalho de um material de divulgação que a gente entregava nos comércios. Então, a questão do edital eu já disse que tem que ser descentralizado e acessível, a busca ativa. As inscrições também foi um processo que tem que ser bem menos burocrático, porque o edital é uma coisa, mas a inscrição nossa ainda é via sistema. Então, qualquer curso que você vai entrar lá, o aluno tem que fazer aquele caminho, aquele labirinto que a gente tem dentro do site, mas a gente não. A gente teve que contratar uma bolsista para poder pegar as inscrições e jogar para o sistema. Então, a gente colocou no formulário as informações que o sistema pede, essa pessoa perguntava para o interessado, para o candidato, e depois o bolsista que fez essa parte. Inclusive, as transcrições depois foi o bolsista que teve. Porque pensa bem, uma entrevista de 2 horas com 16 pessoas para a gente transcrever. Então, a gente pediu autorização para aquelas pessoas que estavam nas reuniões, a gente gravava, e o bolsista depois ele transcrevia, para que depois essas informações, a gente acha que amanhã a gente vai falar disso, que vai para o memorial descritivo e tudo mais. Porque esses documentos que a gente está falando de memorial descritivo é importante porque isso aí fica na documentação do aluno, a documentação acadêmica, porque depois, num caso de alguém questionar, porque questionador vai aparecer de todo tipo. Daí a gente mostra que é um processo que tem todo o registro, né? Que a gente, através dessas transcrições, a gente comprova que o cara teve tinha aquela experiência. O pessoal não gosta muito da analogia que eu faço. Por exemplo, um cara que estudou engenharia numa outra universidade e vai lá para o meu campus e já cursou 8 ou 9 semestres, o que acontece? Eu pego o certificado dele, valido e ele continua do 8º. O que a gente faz ali é pegar a vida. A vida ensinou a pessoa chega ali, a gente verifica se ele conhece, depois a gente certifica ele e se precisar a gente vai dar uma lapidada nas arestas que não estão prontas ainda, né? Acolhimento, então a gente teve os professores da construção civil, sociologia, história e equipe pedagógica. A gente fez a apresentação de saberes, como já foi falado aqui, a gente apresentou para lá cada passo. Inclusive no edital nosso tinha um resumo do que ia acontecer. No edital tinha um resumo do PPCP, né? Então já tinha esse resumo. Eu não trouxe o modelo do edital, mas talvez acho que eles têm para apresentar depois então, um modelo que você já tem disponível, tá? Então, assim, a pessoa tem que saber muito bem, e não só as pessoas, o pessoal do campus, porque no campus a gente ficava escutando piadinha de que a gente ia dar, vocês vão dar certificado de pedreiro agora? A gente tinha que, além de explicar para os pedreiros, a gente tinha que explicar para os servidores. A gente fez uma reunião geral, tivemos que fazer uma palestra só sobre a certificação para as pessoas entenderem, tá? É bem complicado essa resistência que a gente encontra. Depois a gente teve uma palestra sobre o tema, que como lá tinha uma disciplina que era Trabalho e Cidadania, a gente escolheu um filme, que é um documentário, que eu não lembro o nome, que conta a história de Brasília, mas não pela visão dos políticos ou do Niemeyer ou do Lúcio Costa, pela visão dos pedreiros, que é os candangos, eu acho o nome do documentário, se não me engano. É bem interessante, né? E daí eles começaram a se identificar, porque lá o pedreiro é aquele cara que é invisível para a sociedade. É um cara que tem um trabalho manual que não tem nenhuma importância. E ali eles começam a se valorizar. Uma coisa bem interessante é que o pessoal saiu dali orgulhoso de ser pedreiro, né? Entendeu? Então a gente conseguiu trabalhar isso. Então, porque daí ele aprendeu a disciplina de cidadania. Se a gente pegasse aqueles pedreiros para poder sentar eles, ficar 20 horas escutando um sociólogo falar, talvez ele não voltasse na próxima aula, porque cansado do dia todo de trabalho. Então ali a gente validou isso. E tem escrito, a gente tem a transcrição das conversas, das falas de cada um. Então a gente prova, né, relatório fotográfico, que houve um processo. As matrículas foi em parceria com a Secretaria Acadêmica também, que tem que flexibilizar prazos, porque ali a gente tinha uma cultura de que se o cara chegasse e faltasse um documento, não vou fazer sua matrícula. Então não, sua matrícula não vai ser cancelada, vai ficar aqui condicional. Então a gente tem que ser o mais flexível possível. Isso a gente faz também para a educação de jovens e adultos. Ninguém precisa lá, por exemplo, comprovar a escolaridade de ensino fundamental, uma autodeclaração serve, como no caso aqui a gente aceitou também autodeclaração. Bom, então a gente começou a nossa avaliação prática com a entrevista individual. Se fosse hoje, eu faria essa etapa anterior à matrícula, mas a gente fez posteriormente à matrícula. Né? E se a gente tivesse que repetir a experiência. E a gente teve que avaliar todos os aspectos que apareciam no PPC.
Então a gente fez a execução da alvenaria, saúde e segurança, e a parte de conhecimentos complementares que envolveu matemática, informática e outras coisas lá do planejamento. E a gente tem que fazer exatamente de acordo com o apresentado na etapa de apresentação, que é um pré-requisito do programa, porque o que a gente combina com o pedreiro lá, no nosso caso, a gente tem que fazer exatamente igual. A gente não pode fazer pegadinha, que nem o professor quando é o curso tradicional. Você dá uma disciplina na prova, na sala de aula, na hora da prova você põe um sinal ao contrário lá só para confundir o cara. Aqui não tem essa. O professor sempre fala, o aluno não gosta de surpresa. Se ele se sentir seguro, ele não volta mais. Então, essa relação de confiança com o nosso candidato é importante. Então, é bem assim. Depois a gente fez a mesma coisa que o professor Luiz fez lá. Para cada critério de avaliação, a gente estabeleceu uma nota. Não existe uma regra para isso. Acho que a equipe multidisciplinar, junto com o profissional, que vai dar esse peso que cada item de avaliação. Então, ali o módulo cidadania e trabalho, a gente pergunta se ele participou de todo o processo, ele faltou ou atrasou numa entrevista, né, que é a cidadania, a questão da solidariedade, toda essa pontualidade, a entrevista. Então, a gente avaliou por esse modo. O modo de higiene e segurança do trabalho, a questão dos EPIs, da limpeza do material, do local de trabalho. Então, a gente avalia tudo, porque teve grupos que foi lá e deixou tudo sujo o local, após a realização do trabalho. Alguns chegaram lá, eles pegaram e deixaram exatamente o ambiente conforme receberam. Então a gente teve um parâmetro desse tipo para poder, e como o Luiz falou, tudo registrado, que isso aí vai compor o memorial, que é o documento que vai ficar no registro acadêmico do campus, no arquivo, que se tivesse algum questionamento, a gente teria todo esse processo registrado para comprovar que aquele saber foi reconhecido. Então, para o modo de matemática básica, por exemplo, ele quantificou os materiais corretamente, dali ele já teve que, ali nessa etapa, ele já utilizou conhecimentos de matemática básica. Multiplicação para saber uma área, para saber a quantidade de materiais e tudo mais. Então, para não ficar muito repetitivo, eu vou passar a questão dos nivelamentos, né, para a utilização das ferramentas. Então, para cada tipo de trabalho, então a questão do nivelamento das fiadas, o alinhamento, o prumo da parede. Então isso aí a gente avaliava, se a gente, durante o processo avaliativo, a gente percebesse que a parede estava ficando torta, a gente já interferia naquele momento e já dava uma corrigida. Então é o momento que, acho que o Valentim que tocou, algum grupo também falou sobre a questão da gente fazer alguma coisa teórica, né, algum retorno teórico, a gente já fazia no momento da intervenção. Tá? Então, assim, por exemplo, a gente percebia que estava fora de esquadro, a gente não deixava ele continuar para parar, a gente parava, peraí, isso aqui não está certo no esquadro, pega o esquadro, vamos conferir, está fora, como é que é a maneira correta da gente fazer o esquadro? Daí a gente já orientava na hora, daí eles refaziam na maneira correta, e a gente acredita que tem levado aquilo para a profissão dele, porque a forma matemática, 3, 4, 5, por exemplo, na questão do esquadro, a questão do prumo, usar a ferramentinha, a gente dá os parâmetros, porque às vezes alguns utilizavam de forma errada. E a última etapa foi a entrega dos documentos, mas eu tenho algumas fotos aqui, que é assim, ó, a parte prática da coisa, né? Então a gente deixou disponível lá os materiais, os equipamentos de proteção individual. Então a gente deixou capacete, luvas, protetor solar também, que lá faz um sol desgramado durante a tarde, então a gente deixou o protetor solar, a caixinha de ferramentas com todas as ferramentas que precisariam, que seria necessário para a execução daquela tarefa. Porque tem muitos pedreiros que não utilizam a ferramenta correta, né? Às vezes ele vai utilizar, não sei se alguém já viu, às vezes o pedreiro tem um buraquinho para tampar, ele pega com a mão para tampar o buraco, a massa. Isso aí já, no caso, se ele acontecesse alguma coisa, que ele utilizasse a ferramenta de maneira incorreta, ou a atividade de maneira incorreta, a gente já descontava ponto dele na hora da avaliação. Para cortar o aço, a turquês, todas as ferramentas disponíveis para ele. Aqui, no caso, a parte do esquadro. Então, tudo que vocês veem em parte interna foi avaliação feita à noite. O que é parte externa foi avaliação feita durante o dia aos sábados, que alguns grupos preferiram ir à noite e alguns grupos preferiram fazer a avaliação ao sábado durante o dia. Então, aqui a primeira etapa do esquadro. Anterior a isso, eles já tinham feito a quantificação dos materiais, que a gente deu um desenho, do que a gente queria. E a gente, na hora que se ele conseguisse esquadrejar aquilo de acordo com o desenho, significava que ele já sabia ler um desenho técnico, né? Um desenho, uma planta, por exemplo. Então a gente fez essa avaliação. Aqui o preparo da argamassa.
para ver se ele sabia qual a argamassa, qual a dosagem de uma argamassa para a gente fazer uma alvenaria. Então a gente não falava dosagem nenhuma para ele, e a gente não utilizava normas técnicas, tem uma tabela, mas a gente via se dentro do usual na região, porque toda região já tem os pedreiros já têm ali uma maneira de trabalho, um traço característico de concreto, de argamassa, então a gente via se o que ele utilizava ali no preparo estava de acordo com o que era utilizado na região. Daí o assentamento da alvenaria, então aqui tem a questão da colher de pedreiro, por exemplo, a gente brincou com eles, porque se uma pessoa não é pedreiro, a gente não consegue fazer uma apostila de como ele vai jogar a massa na parede. O chapisco, por exemplo, não tem como você pôr numa apostila o movimento na mão que o pedreiro faz para jogar aquela massa na parede. Então é bem interessante que só quem já tem uma experiência. Então ali, inclusive dos nossos 16, 15 conseguiram. O outro, ele até conseguia fazer a parede certa, mas o tempo que ele demorava, a gente percebeu que não tinha experiência, né? Porque tem que ter uma força no punho, coisa, cara, é que nem dirigir. Não dá pra gente fazer, a gente faz o cursinho de legislação de trânsito, mas a gente não consegue fazer um cursinho de como você parar numa subida, por exemplo, e fazer uma apostila. Não tem como a gente pôr no papel. Acho que ninguém conseguiu pôr essas coisas no papel, a mesma coisa é o pedreiro. Então aqui a parte prática da coisa, ali ó, questão de nível e de plumo, né? Nível foi na parte superior ali, a gente confere os níveis e o plumo nessa parte aqui. Aqui é interessante que surgiu alguns questionamentos, eles falavam assim, já que vocês são da faculdade mesmo, por que a gente tem que nivelar e plumar? E fazer o plumo? Daí a gente explicava o conceito de física, daí ele aprendia que ali ele estava utilizando um conceito de física, coisa que ele nunca passou pela cabeça dele. Por exemplo, quando a gente coloca no plumo, o fio de plumo é o vetor da linha da gravidade, por exemplo. Daí a gente explicava aquilo para o pedreiro, eles ficavam interessados no assunto, a gente, às vezes, depois dali, a gente tinha uma conversa mais prolongada até com eles. Aqui a questão do acabamento. Então, uma discussão também que se justificou o curso foi porque se a gente pegasse essas pessoas que já têm esse conhecimento, que eles já conseguem fazer um trabalho de pedreiro, e colocasse eles 200 horas sentados numa cadeira e vendo um engenheiro, um tecnólogo falar para ele, talvez em 20 horas ele tivesse desistido desse curso. Então a justificativa é essa, a gente está reconhecendo, é um sabor, é um saber que ele trouxe com ele, né? Que o questionamento que a gente tinha no campus muito é isso, vocês vão dar certificado para esse povo? Depois as pessoas que são nossos críticos, inclusive a direção do campus, o chefe DEP na época, eles questionaram muito, mas eles acompanharam o trabalho de perto e depois entenderam o processo, né? A gente explicou, a gente teve um curso de mestre de obras lá, que é de 300 horas. Com 50 horas a gente ficou apenas com 3 pessoas. A gente terminou o curso de 200 horas, mas com 3 pessoas. O mestre de obra foi embora porque a gente estava ensinando coisa que esse cara sabia. Talvez se a gente tivesse feito um reconhecimento de saber de mestre de obras, a gente teria conquistado talvez 35 daqueles 40. Então está ali a parte interna também, do início, né, depois do esquadrejamento, estão começando a fazer a parte prática. Vocês podem perceber que a gente volta naquela discussão de ontem. Então ali a gente está ao mesmo tempo avaliando 3 pessoas. Daí tem aquela história, um passa conhecimento para o outro, e quando nenhum dos 3 sabe, tem a dificuldade, daí que entra a equipe da instituição. No caso nosso lá era 2 professores de construção civil e uma pedagoga. Tá? E daí a gente deixava entre eles. Tinha uma dúvida, a gente não interferia, a gente explicou isso para eles, o que vocês conseguirem resolver entre vocês, um ensina o outro. E depois a gente, se for uma dúvida, como no caso da pergunta que surgiu, por que a gente tem que nivelar e plumar, daí a gente teve que fazer uma intervenção que era uma coisa mais técnica. Mas foi poucas intervenções que a gente teve que fazer, porque o próprio profissional, um tem uma experiência maior no reboco, o outro tem uma experiência maior na alvenaria, então entre eles houve essa troca. E aqui é a formatura, a gente fez também a formatura desses aqui, esse aqui e esse aqui se formaram técnicos de edificações. Depois do curso eles entraram. E esse senhor aqui e esse aqui estão cursando engenharia civil. Tá? Então e os outros estão na área. Essa aqui é a professora de história que participou do processo, essa era a chefe do departamento de ensino, que é pedagoga, essa é pedagoga também. Ao todo foram 16. Mas aqui nem todos compareceram na entrega do certificado. Tá? E teve um que ele não conseguiu, mas a gente fez uma declaração para ele que ele tinha atendido parcialmente os critérios, depois ele foi encaminhado para uma disciplina de práticas construtivas no curso técnico de edificações. Daí, depois de um período lá de aula de alvenaria, ele voltou a fazer o teste e ele conseguiu
a certificação dele. Então, acho que o que eu queria mostrar é uma coisa bem prática mesmo, era isso, gente. Daí, se tiver alguma pergunta...